A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça, com Pedro Beltrão. Direito Civil. E hoje, no nosso quadro Direito Civil, o tema sugerido foi por um ouvinte aqui da Rádio Justiça, o Dinarte Alves do Santo. E ele sugeriu a gente falar sobre a diferença entre prescrição e a decadência no direito civil. E o nosso convidado para falar sobre este tema é o Dr. Marcos Zerarte Júnior, que é advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e é professor universitário. Dr. Marcos Zerarte Júnior, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Feliz São João para todos. Muito obrigado, doutor Zerarte, pela participação com a gente aqui. É uma alegria tê-lo ao nosso lado. Hoje, para falar sobre a diferença entre prescrição e decadência. Antes de a gente entrar nesse tema, a gente pode falar que houve até uma mudança em termos de organização desse assunto do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002, doutor Zerarte? Com certeza, Pedro. O que acontece é o seguinte: dentro do espírito do novo Código, uma das suas diretrizes é a ideia de operabilidade. Alguns temas que eram controvertidos na época do Código 16 se tornaram mais simples no Código Novo e resolveram problemas e discussões doutrinárias que existiam. Por esse assunto, especificamente prescrição e decadência, a gente hoje tem uma divisão bem clara no Código. Os artigos 205 e 206 do Código trazem os temas da prescrição e todos os outros dispositivos que estiverem ao longo do Código Civil, que tratam de prazo para alguma medida, para ingresso de alguma ação, são prazos de decadência. Então, hoje, pela posição topológica dentro do Código, a gente já sabe que o prazo deve ser considerado de prescrição ou de decadência. Agora vamos aproveitar este momento para, então, fazer essa diferença. O que vai diferenciar a prescrição da decadência? O interessante desse assunto é que, na origem, tanto a prescrição quanto a decadência têm a mesma finalidade. A finalidade é regular os efeitos do transcurso do prazo para as relações civis. O que se quer com prescrição e decadência no sistema é garantir a segurança jurídica das relações. Imagine se agora o ouvinte que está nos escutando pudesse ser surpreendido com a cobrança de uma dívida que ele contraiu quando estava na alfabetização há 20 anos, há 30 anos no passado. A gente precisa saber quando essas relações jurídicas terão um ponto final. Então, a discussão envolvendo prescrição e decadência diz respeito à exigibilidade do direito ou da pretensão. Tá? Então, como é que funciona? Hoje, no sistema da gente, a gente separa a prescrição e a decadência por conta dos seus efeitos, das suas consequências. Os prazos prescricionais são sujeitos, por exemplo, à suspensão ou interrupção. Já os prazos de decadência são prazos considerados de curso fatal. Em geral, quando eles iniciam a contagem, eles não podem ser suspensos, não podem ser interrompidos e vão escorrer até o termo final que foi estabelecido na legislação. Só que acontece que a gente tem que lembrar, e isso tem que ficar claro para o ouvinte, que existe mais de um tipo de decadência que a gente tem que levar em consideração. Existem prazos de decadência que são criados por lei, existem prazos de decadência que são criados pela vontade das partes. Por exemplo, no contrato é possível estabelecer cláusulas de preferência, cláusulas de retrovenda no contrato de compra e venda e as próprias partes, como um acordo, escolherem um prazo. Então, é muito comum, nesses sinopses, nesses resumos da matéria, a gente encontrar uma afirmação genérica que o prazo de decadência não está sujeito à interrupção e à prescrição. Mas é uma verdade em parte, porque os prazos que não estão sujeitos à interrupção e à prescrição são os prazos de decadência fixados na lei. Os prazos de decadência fixados pelas partes podem sofrer essa variação. Não fosse isso suficiente, os prazos de decadência previstos na lei também podem excepcionalmente experimentar situações de impedimento ou de suspeição, como acontece em situações onde se beneficiam absolutamente incapazes. Então veja que até agora eu não expliquei para os ouvintes a distinção entre prescrição e decadência. O que eu fiz foi, a partir dos efeitos que elas têm no mundo jurídico, explicar que elas recebem tratamentos diferentes. A gente tem uma contribuição de um autor chamado Agnella Amorim Filho, que ao estudar esse assunto, tentou subdividir, tentou separar a prescrição e a decadência de duas formas que para mim são bem didáticas. A ideia é a seguinte, Pedro: se eu estou diante de uma situação
potestativa. O que é uma situação potestativa? Eu estou em posição de exigir de outra pessoa que faça alguma coisa no meu interesse. Eu deixo passar o prazo e não exijo da outra pessoa o que eu poderia exigir, eu estou diante de uma situação que está sujeita a prazo prescricional. Depende de eu exigir do outro e eu não fiz essa exigência. Deixei passar o tempo e a minha inércia vai ser punida com a impossibilidade do exercício da pretensão de exigir o direito. Mas, se por um acaso eu estiver diante de uma situação jurídica declaratória que depende apenas de mim, a gente vai estar diante de uma situação de decadência. Então, vamos tentar separar o seguinte: são duas palavras. A primeira palavra é potestas, a segunda palavra é prestação. Se eu estou diante de uma situação onde eu posso exigir uma prestação do outro, eu tenho prescrição. Se eu estou diante de uma situação que só depende de mim, que não depende de mais ninguém para o exercício, por exemplo, decidir se quero ou não exercer a retrovenda, decidir se eu quero ou não exercer a preferência em determinada situação, eu estou diante de um prazo de decadência. Potestas, poder, minha vontade de decidir o que eu quero ou não fazer. Direitos prestacionais, direitos onde eu estou em posição de cobrar do outro. Se eu vou cobrar do outro e não cobro, prescrição. Se eu posso exercer o direito sozinho e prefiro não exercê-lo, por qualquer motivo que seja, eu estou diante de decadência. Em poucas palavras, o resumo da teoria do professor Agnello Amorim Filho, que sempre me ajudou a resolver esses problemas concretos. E é possível para o leitor, analisando facilmente as situações, enxergar essa situação e, a partir dessa análise, definir que melhor tratamento a gente deve conferir ao assunto. Mas, Pedro, essa referência que a gente está tratando de prescrição e decadência, eu estou tomando por base o Código Civil, o artigo 205, 206, o artigo 208. A gente tem que lembrar que existem outros diplomas legislativos que também tratam de prescrição e decadência. E aqui eu quero chamar a atenção para o Código de Defesa do Consumidor, que usa uma terminologia completamente diferente. No CDC não se fala nem de prazo, nem de interrupção, nem de suspensão de prazos prescricionais decadenciais. O termo do CDC é obsta à decadência, ou seja, uma situação que normalmente quem estuda o assunto apenas sobre o viés, sobre a perspectiva do Código Civil, não enxerga isso. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a esses conceitos para poder trabalhá-los bem. Que diferença prática na vida do profissional do direito conhecer e dominar esses institutos a gente pode chamar atenção? Primeiro, em relação à contagem do prazo. Se o prazo de decadência termina no domingo, ele não vai ser prorrogado para segunda-feira. Eu terei que praticar o ato no dia último anterior ao término do prazo, porque eles não podem ser prorrogados. Se os prazos são de prescrição, aí a situação é diferente. Eu posso trabalhar a interrupção, eu posso trabalhar a suspensão desse prazo. Isso vai ficar mais interessante, porque a gente vai passar a ter, com o advento do novo Código de Processo Civil, situações de prazos distintas. Hoje, a forma de contar o prazo processual leva em consideração o sábado e o domingo, só se prorrogando se o último dia do prazo cair em dia no último. A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, que nós esperamos que aconteça para logo, a gente vai ter uma contagem de prazo processual baseada apenas em dias úteis, o que não vai acontecer com os prazos civis. Se o fórum só funciona em dias úteis, o ouvinte tem que lembrar que a gente contrata, que a gente nasce, que a gente morre, que a gente faz aniversário no sábado, domingo e feriado. E a gente vai ter um sistema de contagem de prazos de direito material civil diferente do sistema de contagem de prazo processual. E isso precisa ser observado, porque a gente vai passar por uma fase de transição importante. Sem dúvida, são pontos interessantes e importantes sobre essa diferença entre a prescrição e a decadência. É isso que a gente explica aos ouvintes da Rádio Justiça exatamente neste momento aqui no nosso programa Revista Justiça. E interessante essa distinção exatamente sobre esses dois pontos, porque são inúmeros efeitos que decorrem, como explica o Dr. Marcos Zerati, são inúmeros efeitos que decorrem dessa diferença, uma diferença muito importante dentro da nossa área. Eu achei interessante esse estudo que o senhor falou, do Agnello Amorim Filho, porque, de certa forma, ele consegue conciliar a área do direito material com a área processual, Dr. Marcos. Isso. A ideia é a gente trabalhar a prescrição e decadência como conceito de direito material, não direito processual. A gente vai ter institutos
no processo civil que vão ter essa natureza também de segurança jurídica e de permitir o controle do transcurso do prazo, que acontece, por exemplo, na preclusão processual. Tá? O que é interessante também a gente perceber em relação aos efeitos da prescrição e da decadência, Pedro, é o momento que elas incidem, ou sobre que fase da relação obrigacional elas incidem. Eu costumo dizer aos meus alunos que a decadência é mais grave do que a prescrição. Em que sentido? Um prazo decadencial fulmina, extingue o próprio direito que o credor tem a uma prestação. Enquanto que o prazo prescricional não atua sobre o direito. O prazo prescricional atinge encobrindo a pretensão. Tentando falar isso numa linguagem mais objetiva e mais simples. A pretensão está relacionada à possibilidade de eu exigir do outro alguma coisa. Então, quando eu digo que está prescrito algo, eu estou dizendo que o credor não está mais em condições de exigir do outro alguma coisa. Tá? Mas o fato de eu não poder exigir não implica a impossibilidade do devedor, por uma obrigação moral, reconhecendo a existência da dívida, efetuar, por exemplo, o pagamento. E isso é que deve ser levado em consideração. Então, quando eu falo de prescrição, eu atinjo a pretensão. Quando eu falo de decadência, eu atinjo o próprio direito. Por isso que a prescrição está relacionada ao direito a uma prestação, aos direitos prestacionais e não aos direitos personalismos, aos direitos simplesmente potestativos. Interessante também neste ponto, doutor Marcos, porque o artigo 189 do Código Civil, como o senhor explicou aqui para os nossos ouvintes, é só para deixar claro o que está na lei, diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. E mais interessante o que diz também o artigo 190, que diz que a exceção prescreve no mesmo prazo em que há pretensão. Explica este ponto aqui para a gente, doutor Marcos. Quando a gente usa o termo exceção, a gente está falando de uma forma de defesa processual. Alguém pede ao juiz algo que o réu, ao ser citado, informa ao juiz que existe um obstáculo àquela pretensão a ser exercida pelo autor. Então, o que o legislador do Código Civil vigente quis deixar claro é que se eu, credor, estou impossibilitado de exercer a minha pretensão por conta da prescrição, o devedor também estaria impossibilitado de, em sua defesa, alegar o prazo prescricional. E por quê? Eles têm que prescrever, eles têm que terminar, têm que ser extintos no mesmo momento, para que um não tenha vantagem sobre o outro. A relação obrigacional hoje é considerada uma relação de mão dupla. A gente tem que garantir o equilíbrio, a paridade entre os figurantes dessa relação. Por isso que o prazo para você se defender alegando a prescrição também vai se extinguir na mesma situação do período que a pessoa precisa esperar para existir a prescrição. E importante, Pedro, é levar em consideração que é possível renunciar a este prazo. Tá? Uhum. A renúncia à prescrição é possível de ser feita a partir do momento que o prazo já está consumado, e o credor cobra uma dívida que já não poderia mais cobrar, e o devedor fica inerte, fica em silêncio e aceita responder pela demanda sem alegar a existência da prescrição. Essa forma de renúncia é uma renúncia tácita. Apesar de ele poder alegar a prescrição e não ter a obrigação de efetuar o pagamento, ele decide ficar quieto e deixar o processo prosseguir até o seu término. Essa é uma forma comum também de nós encontrarmos a renúncia ao direito de prescrição, reconhecimento da prescrição. É importante avisar aos leitores que a gente está trabalhando a prescrição e a decadência dentro da ótica da teoria do fato jurídico, do Francisco Cavalcante e Pontes de Miranda. Para o Pontes de Miranda, prescrição e decadência são fatos jurídicos. Mais precisamente, fatos jurídicos da categoria caducificantes. Eu não sei se o leitor já ouviu a expressão de que o direito de alguém caducou, tá? A expressão aí, caducar, o efeito caducificante,
é sinônimo de efeito extintivo. Então, quando eu trato a ideia da decadência, eu estou extinguindo o direito que alguém tinha em determinada relação jurídica pela inércia. E por que isso é importante? Porque não importa o motivo que me levou a não exercer o direito. O que importa para a configuração do suporte fático da decadência, nesse exemplo que estou colocando, é o transcurso do tempo, mas a inércia do titular do direito, que, podendo manejar uma ação contra o réu, se quedou inerte e preferiu ficar olhando o tempo passar. Então, eu posso ter contratado um advogado para entrar com a ação e o advogado não ter ingressado com a ação. Eu posso ter perdido os papéis e ter me esquecido da situação. Eu posso ter tido pena da pessoa que está numa situação de dificuldade e aguardei mais um tempo para ver se ela melhorava antes de cobrar. Não está me interessando aqui o motivo. O que o direito regula ao disciplinar a prescrição e a decadência é a necessidade que nós temos de colocar um ponto final nessas relações jurídicas. Veja, por exemplo, a quantidade de papel que a gente junta em casa, conta de água, de luz, de telefone, comprovantes de pagamento de obrigações que já aconteceram há 10, há 15, há 20 anos. Ultrapassado o prazo prescricional da cobrança dessas dívidas, a gente vai poder começar a se desfazer desses papéis, porque já não vai existir mais possibilidade para o credor de rediscutir ou de cobrar uma dívida que já foi paga porque ela foi alcançada pelo prazo prescricional. Daí a importância em qualquer sistema jurídico da gente ter um instituto que regule o transcurso do prazo nas relações particulares. Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Zerarte Júnior sobre prescrição e decadência, e ele nos explica que estão ligados esses dois institutos ao transcurso do prazo, ligado a um princípio maior, que é o da segurança jurídica, exatamente para colocar um ponto final na relação jurídica. E podemos dizer, doutor Marcos, que em comparação até com o Código de 16, o Código de 2002, ele acabou reduzindo os prazos de prescrição? Os prazos foram reduzidos significativamente. Eu saí de um sistema anterior, cujo prazo mais dilatado seria de 20 anos, para ações pessoais, e passo para um sistema atual, do Código de 2002, que o maior prazo de prescrição admitido para o sistema é um prazo de 10 anos. O que trouxe para os operadores com mais tempo de estrada uma dificuldade. Nós não estamos acostumados a lidar com regras de transição. Além da redução desse prazo de 20 para 10 anos, nós temos reduções específicas de prazo. E aqui eu vou chamar a atenção para o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, que trata do prazo prescricional para a interposição de ação buscando a reparação por danos. Hoje, o prazo prescricional para essa finalidade é de apenas 3 anos, diferenciando, por exemplo, do que acontece nas relações de consumo, onde a gente tem um prazo para responsabilizar o fornecedor pelo acidente de consumo, pela falha de segurança, que vai chegar a 5 anos. Então, nós passamos a ter decisões tratando dessa possibilidade de redução de prazo, da forma da contagem desse prazo, e nós ainda temos situações que causam grande polêmica no judiciário, como, por exemplo, os prazos prescricionais relativos a acidentes de trabalho. Embora a competência para julgar a matéria hoje seja da Justiça Laboral Trabalhista, a gente tem uma matéria que é tipicamente de direito privado, de direito material, de direito civil. E aí a gente tem um prazo constitucional para a prescrição trabalhista que diverge disso. Recentemente, o TST vem se posicionando sobre a aplicação dos prazos específicos, ou o prazo da lei trabalhista, ou o prazo do Código Civil, para tentar regular essa situação. E a gente vai passar a conviver com isso, Pedro, cada vez mais. À medida que nós ganharmos um novo Código de Processo Civil, à medida que a atualização do Código de Defesa do Consumidor se tornar realidade, o operador jurídico vai passar a conviver com microsistemas que têm prazos específicos e que devem ser interpretados levando em consideração as regras gerais sobre impedimento e suspensão de prazos que estão contidos no Código Civil. Não é por outro motivo que o assunto de prescrição e decadência vem logo na parte geral do Código Civil. As normas que estão lá prescritas valem para todo o sistema e servem, inclusive, subsidiariamente às outras áreas que não têm regulamentação específica. E aqui vou me referir especificamente ao direito do trabalho, ao direito empresarial e ao direito tributário, que, inclusive, se socorrem das normas do Código Civil para tratar dessa matéria.
É importante o leitor também atentar que nós estamos tratando da prescrição e da decadência, sobretudo da prescrição em relação a particulares, porque para as relações com o poder público, nós temos um prazo prescricional específico. Para as ações contra o poder público, o prazo prescricional é de apenas 5 anos e não de 10 anos, como a regra geral prevista no artigo 205. E nesse ponto, doutor Marcos, eu vou fazer até chamar a atenção para o nosso ouvinte, exatamente porque a Fazenda Pública, até a gente pôde, em algumas situações, falar de algumas decisões aqui do Superior Tribunal de Justiça, chegou a alegar que esse prazo para ela seria de 3 anos, exatamente 3 anos de prescrição, exatamente com base nesse artigo que o senhor falou do Código Civil, né? E aí houve exatamente um conflito e depois o Superior Tribunal de Justiça acabou pacificando que seriam 5 anos. Mas houve a alegação por parte da Fazenda Pública que esse prazo seria de 3 anos com base no Código Civil. Pois é, quando o particular dispunha de 20 anos para demandar o outro particular, criou-se um decreto específico reduzindo o prazo das ações contra a Fazenda para 5 anos. Quando o Código é alterado, reduzindo esse prazo de 20 anos para 3 anos, a Fazenda se apressou em pedir dentro do tratamento. Só que acontece que a regra do Código Civil é geral, e nesse aspecto, o decreto-lei que toma conta do prazo prescricional nas relações contra o poder público é lei especial e prevalece, foi esse entendimento, na minha posição, na minha opinião, acertadamente, do Superior Tribunal de Justiça, quando finalmente pacificou essa discussão. E para quem está nos ouvindo, Pedro, tem prazos menores ainda. Por exemplo, aqueles que demandam ações de alimentos estão sem receber as prestações alimentícias, tem que se cuidar que o prazo prescricional para cobrar o devedor de alimentos é ainda menor, é de 2 anos. Aqueles que têm problemas com o seguro do seu carro, com o seguro da sua casa, discussões com o seguro de vida de um parente que infelizmente já partiu, tem que tomar mais cuidado ainda. O prazo prescricional do nosso sistema hoje, no artigo 206, parágrafo 1º, é de apenas 1 ano. A importância social desses prazos é tremenda, porque a gente fica tentando apelar para resolver as coisas administrativamente, demora para parar para contratar um advogado, para buscar saber informações sobre seus direitos e às vezes pode ter a péssima notícia de descobrir que direito existia. Direito era até interessante, mas pela demora na busca de uma solução jurídica para o caso, o prazo já não permite mais a propositura de uma ação que seria bem viável se fosse proposta no momento certo. No direito existe um brocardo bem divulgado, que é o direito não socorre aqueles que dormem, né? Então, perfeito. Exatamente nessa parte da prescrição, tem que ficar atento a esses prazos para poder exercer essa pretensão e ajuizar uma demanda na justiça. Perfeito. E também existem situações que a gente tem que levar em consideração que envolvem direitos da personalidade. Quando alguém é ofendido, quando a imagem de alguém é violada, esses prazos começam a correr a partir do momento da violação apenas para questões patrimoniais. Se a pessoa busca, por exemplo, uma compensação financeira pela utilização indevida da sua imagem. Mas para fins de proteção da sua intimidade, da sua dignidade, essas ações são imprescritíveis, no sentido de que você pode provocar o judiciário no momento que você achar mais conveniente e precisar dessa proteção. Aqui eu estou me referindo ao tratamento conferido ao artigo 12, ao artigo 20 e 21 do Código Civil, na relação específica do tratamento dos direitos da personalidade. E nós queremos agradecer o Dr. Marcos Erhardt Júnior, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor universitário, esteve ao nosso lado para oferecer essa verdadeira aula ao ouvinte da Rádio Justiça sobre a diferença entre prescrição e decadência no direito civil. Dr. Marcos Erhardt Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui no programa Revista Justiça. É isso, bom dia a todos, a vocês ouvintes. Muito obrigado, bom dia. São 8h40 e a gente agradece também ao ouvinte da Rádio Justiça, o Dinarte Alves dos Santos, escreveu para o nosso programa pedindo para a gente falar sobre este tema, diferença entre prescrição e decadência. Se ficou alguma dúvida do Dinarte ou de qualquer ouvinte, é só escrever para o nosso programa, revistajustiça@stf.jus.br. Intervalo agora e já estaremos de volta em seguida. Estamos apresentando Revista Justiça.
Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e a ele compete a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102 da própria Constituição Federal. A Corte é composta por 11 ministros, todos indicados pelo Presidente da República, que também é responsável pelas nomeações, que só ocorrem após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Para ser ministro do Supremo, é necessário que o indicado seja brasileiro nato, com idade entre 35 e 65 anos, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br. Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público, transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta em 104,7 Rádio Justiça FM via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o www.radiojustiça.jus.br. Vamos falar agora sobre uma decisão importante do Conselho da Justiça Federal, que acolheu um pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente vai conversar sobre este assunto e esclarecer o ouvinte com o Dr. Alan Rocha, que é advogado previdenciarista, é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Dr. Alan, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro. A satisfação falar com a Rádio Justiça. Um bom dia também aos ouvintes, principalmente os do programa Revista Justiça. Eu agradeço a atenção aqui com a nossa equipe da Rádio Justiça e gostaria de saber dessa decisão importante agora do Conselho da Justiça Federal, que acolheu um pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Conta pra gente sobre este assunto, doutor Alan. Pedro, há um certo tempo, e aqui eu quero deixar registrado os parabéns ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, porque incansavelmente tem trabalhado no sentido, e agora conseguiu êxito junto ao Conselho da Justiça Federal, de que os advogados possam receber os valores que são devidos ao cliente, e ali, claro, que o advogado tem a participação nos honorários, como todo trabalhador, ele recebe uma contraprestação pelo trabalho que desenvolve, através da procuração adjudícia. O que acontecia anteriormente ao atendimento desse pleito da OAB é que o advogado teria que ter uma procuração específica nesse sentido, o que dificulta muito a atuação do advogado que milita na área previdenciária, porque muitas vezes o cliente não tem, e a grande maioria dessas ações elas são na Justiça Federal, então o cliente não tem o mesmo domicílio no domicílio profissional do advogado. É um cliente que mora em uma cidade distante e que tem até dificuldade de locomoção para receber esses valores. E como existe a confiança entre o advogado e o cliente, o advogado, até facilitando até a vida do seu cliente nesse sentido, ele pode receber com as procurações que o cliente já emitiu para ele, desde que ela tenha poderes para receber e dar quitação. Isso é uma questão também que deve ser ovacionada, não simplesmente, Pedro, no sentido de garantir uma prerrogativa do advogado, mas de afastar qualquer presunção de má-fé ou uma tentativa de generalizar e criminalizar a atividade da advocacia. Anteriormente, se tinha no processo, então, até inicialmente, essa procuração adjudícia com esse direito de dar quitação e receber alvará, e mesmo assim ainda havia necessidade de uma outra procuração, essa procuração específica para tanto? Exatamente. O advogado não poderia receber com aquela procuração adjudícia, ele teria que ter uma procuração específica para isso. E, a partir dessa regulamentação também, é bom dizer, Pedro, que não basta simplesmente ter a procuração adjudícia com esses poderes.
Há necessidade que o advogado, quando ele só tem uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, que ele tenha em mãos uma certidão da secretaria aonde tramita o processo, constando que ele é advogado daquele processo, que ele ainda está no processo e que aquela procuração não foi revogada ainda pelo cliente, que ele continua advogando para aquela pessoa. Na verdade, doutor Alain, existe então todo um controle. Não é algo simples assim, porque há um controle por parte, inicialmente, de quem vai emitir essa certidão no judiciário, vai verificar se aquele advogado é aquele que está constituído atualmente no processo. A partir desse momento que é emitida essa certidão, posteriormente o advogado pode ir, então, ao banco fazer o saque. Exatamente. Existe esse controle, e esse controle ele vai um pouco mais além ainda, Pedro, porque o advogado que cometer qualquer desvio ético, ele sofre dura sanção na ordem. A grande maioria do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, em todas as seccionais, o entendimento de julgados em que o advogado ele se locupleta do valor que é devido ao cliente, é que ele fica suspenso do exercício da advocacia até que ele preste conta ao cliente e devolva o valor que é devido ao cliente. Ou seja, é praticamente uma pena de exclusão, porque se o advogado não regularizar a sua situação com o cliente, ele não pode advogar. E isso também nós devemos enfatizar que é a minoria dos casos em que isso acontece. Quando se faz um levantamento das situações que existem em todos os tribunais de ética e disciplina da OAB a nível de Brasil, são poucos os casos que isso acontece. Então, nós não podemos estabelecer uma regra da minoria para a maioria, tentando generalizar que a advocacia tem contornos de criminalidade. Até porque a grande maioria dos advogados agem dentro do conceito da ética. É como se partisse de uma presunção de má-fé e não de boa-fé. Exatamente, inclusive até ferindo a Constituição Federal, né, do que o princípio da inocência. Ninguém pode ser condenado antes de ser julgado. E, em todo caso, o advogado ele também tem que prestar contas ao cliente? Exatamente. É uma obrigação que o Estatuto, que o Código de Ética da OAB determina, e é algo que não é flexível, é algo muito rígido. Isso fica, muitas vezes, até o critério tem que ser bem objetivo, ou seja, essa prestação de conta tem que ser por escrito. Deve-se emitir um recibo, e nesse recibo constar que foi devidamente prestado conta ao cliente, dizendo qual foi o valor, comprovando aquele valor e, inclusive, determinando qual seria o percentual do advogado. Isso é observado nos processos de ética e disciplina da OAB com muito rigor, Pedro. Agora, doutor Alain, apenas nas causas previdenciárias ou em todas as causas agora existe essa possibilidade de o advogado ele realmente receber esses valores por alvará e dar quitação? Nessa decisão aqui do Conselho da Justiça Federal, ele é praticamente específico em relação às ações previdenciárias. Mas começa, a partir dessa decisão, a abrir um precedente, né? E que isso, possivelmente no futuro, talvez seja estendido para as outras áreas, para os outros ramos do direito também, nessa militância da advocacia. Eu acho que isso seria até interessante, né? Já que o próprio Conselho Nacional de Justiça tem uma ideia de unificar procedimentos e na Justiça Federal isso até é um pouco mais fácil de se alcançar. A questão é exatamente dos tribunais estaduais. Acredito que a dificuldade maior seja unificar cada estado e em se alcançar esse resultado também para a advocacia. Exatamente. O Brasil é muito grande, né? Ele tem suas regionalizações, é bem regional, mas eu acho que parte uma grande premissa aí para que isso possa, e eu tenho certeza que o Conselho Federal da OAB esteja trabalhando nesse sentido. Agora, aquele advogado que for realmente levantar alguma quantia nessas causas e ações previdenciárias e isso não for respeitado, o que deve ser feito, doutor Alain? Ele deve imediatamente comunicar a corregedoria daquele banco, né? Deve comunicar que não está sendo cumprida uma decisão, porque nós já fizemos aqui no Instituto Goiano de Direito Previdenciário um levantamento no estado de Goiás, que é o estado onde nós estamos ramificados,
e praticamente todas as agências da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e posso até estender, não seria leviano da minha parte, dizer que acredito que hoje já chegou em todas as agências um informativo da parte jurídica de ambas as instituições, informando que a questão agora foi alterada e que houve uma nova interpretação da Resolução 168/2011, o Conselho da Justiça Federal determinou isso nesse sentido, e que o advogado pode sim receber com a procuração adjudiça, desde que ele leve uma certidão da secretaria onde tramita o processo, constando que ele é advogado daquele processo, que a sua procuração não foi revogada. Então, e hoje, inclusive, pela facilidade de comunicação que existe, e a comunicação entre as agências é feita até por esse meio eletrônico, acredito que isso chegou a nível de Brasil. Acho que não tem algo nesse sentido. Mas se isso acontecer, vale a reclamação para a corregedoria daquela instituição financeira, vale também uma reclamação para a OAB, que a OAB possa fazer essa intermediação junto ao Conselho de Justiça Federal, para que isso torne algo pacífico em todo o Brasil. Sem dúvida, é um ponto importante, né, de atuação do próprio advogado, e acredito que aqueles que ainda eram contrários a exatamente esse levantamento da quantia por parte do advogado eram como se fosse uma forma de proteção àqueles beneficiários do sistema de previdência do nosso país, mas que eu acredito que também essa é uma responsabilidade, como o senhor falou, doutor Alan, do próprio advogado com o cliente. Né? Ele que tem que prestar contas, é ele que tem que dar também quitação ao cliente e fazer ali, esclarecer quais são as verbas que foram repassadas para ele, que ele está repassando também para o cliente. Exatamente, Pedro. Concordo com você. O que não pode ser feito é interpretar que toda advocacia vai agir de má fé. E aqueles que agirem nesse sentido, existe um tribunal de ética e disciplina para que ele seja julgado. E pelo que eu sempre observei das decisões, as decisões são feitas com muito rigor, porque isso fere, mancha a advocacia, e não podemos permitir esse tipo de ação por parte do advogado. E o advogado que tem a Constituição Federal como garantido para ele que ele é indispensável à administração da justiça, ele tem seu munus público, né? E como esse munus público, ele deve agir sempre estritamente na boa-fé, deve sempre seguir esses princípios. E isso não pode em momento algum ser depreciado ou não observar isso. E nós queremos agradecer o Dr. Alan Rocha, advogado previdenciarista, também é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Dr. Alan, muito obrigado pela participação com a gente aqui na Rádio Justiça e todas as informações trazidas aos nossos ouvintes.